Sejam muito bem-vindos, meu nome é Julian Veiga, corretor de imóveis em Lagoa Santa, e hoje, amanhã é especial porque eu convido vocês a conhecerem mais uma casa exclusiva em toda a sua concepção arquitetônica, com todo o seu charme e sua magia. Vamos lá! Condomínio Vila Arcádia, um dos condomínios que atualmente tem se despontado no mercado imobiliário pelo seu requinte, pela sofisticação e pelo valor precioso da sua localização. Então aqui no Vila Arcádia, hoje a gente consegue enxergar perfeitamente a posição nobre que a gente está, a gente fazendo divisa com o condomínio Amendoeiras, a gente localizado na entrada da cidade, pontos esses que qualificam e colocam o Vila Arcádia na prateleira mais alta, hoje, do mercado imobiliário de luxo da cidade. Essa casa que eu vou apresentar hoje para vocês é uma casa de 500 metros quadrados, construídos em um único plano, que trazem todas as vantagens de uma casa minimalista, com ambientes integrados, ambientes fluidos, espaçosos e extremamente confortáveis. Então, antes da gente iniciar, como é de tradição, vamos simplesmente fazer agora um apontamento da fachada, que traz em sua concepção arquitetônica a assinatura de um dos arquitetos renomados da cidade, que eu vou deixar, inclusive, aqui abaixo a citação, que é o Homero Avelar. A gente tem aqui dentro dessa concepção, essa mescla de materiais, trazendo modernidade, mesclando vidro, elementos que remetem às pedras. Aqui uma fachada que a gente vê que foi utilizada uma concepção de aproximados 35 metros de frente do lote, ou seja, ela foi espalhada, a volumetria dela foi espalhada de uma forma para trazer essa imponência e aproveitar, otimizar o espaço que o terreno oferece. A gente já traz os recursos de portas em alumínio, que são portas leves, que podem também trazer essa mescla de materiais. E bom, então agora vamos começar a nossa navegação aqui pelas salas. De imediato, a gente já vê essa integração entre sala de estar, a sala de jantar, conectada com a cozinha. Então aqui, quando a gente imagina a família transitando aqui pela casa, a gente já vê um conforto proporcionado pela conexão desses ambientes. Então aqui já é um sofá que foi colocado nessa paginação. Então você tem a separação de duas pessoas individuais, aqui mais uma, aqui como se fosse uma chaise, exatamente para esse ambiente ficar bem aconchegante para uma família maior. Aqui, obviamente, a gente tem espaços para expansão desse ambiente, ou seja, entrar com novos puffs. Aqui a gente tem uma cadeira de repouso, uma cadeira de leitura que também atende essa demanda ali da televisão. Nessa conexão, a gente já interage com a sala de jantar, uma mesa para 8 lugares,
Então aqui é aquela ideia de estar na integração entre o ambiente de sala de estar, então a turma ali assistindo um jogo, assistindo um filme, assistindo um show, e ao mesmo tempo nessa interação do ambiente da comida, que é onde na maioria das vezes a gente se reúne com os amigos, com os familiares, para poder receber e se conectar se conectar entre esses ambientes e também conectando aqui com a cozinha. Essa cozinha, a gente já percebe uma elegância na escolha da pedra, uma pedra mais clara, em sintonia com uma paleta cromática também nos acabamentos do MDF bem modernos. Aqui, eles tiveram uma ideia que eu achei extremamente inteligente de repetir uma mesa, no entanto, uma mesa mais intimista. Ou seja, a gente pode ainda manter a ideia de uma mesa de um lanche rápido, ainda que essa bancada ela também faça esse papel com essas 4 banquetas de apoio. Então vamos ver para o lado de cá como que ficou paginada toda a parte dos móveis planejados. Então a gente tem aqui espaço para pratos, para copos, geladeira side by side, a gente tem todos os armários superiores, aqui para talheres, aqui a gente pensa um ponto de guardar suplás, guardar todos aqueles itens em uma composição aqui de uma cafeteria, que a gente pode também imaginar funcionando muito bem. Então, você está com a família aqui, você tem um ponto aqui de uma cafeteria, botar uma cafeteira de fazer expresso na hora. Torre quente, com forno e micro-ondas. E aqui a gente já entra para uma seção já mais operacional, onde à direita a gente tem a despensa. E vindo para cá, a gente tem a parte de lavanderia. Lavanderia já toda montada, inclusive com a lave seca, armários inferiores, uma bancada ampla, espaço aqui para inserção ainda de uma outra máquina, se precisar. Lava-louças pode ser colocado ali. Essa conexão com a porta, a gente dá a volta, faz para uma parte também que poderia atender essa demanda da lavanderia. Quando a gente chegar pelo lado de fora, eu vou apontar isso melhor para vocês. Antes de eu acompanhar vocês para a parte externa da casa, eu queria que a gente finalizasse todo esse ambiente aqui mais íntimo, para depois a gente ir para o ambiente social. Então daqui a gente já começa a ter, vocês terem as percepções. Então o que vocês estão achando? Já coloca aí já nos comentários. Vocês estão achando uma casa interessante? Se atenderia a demanda de vocês? O que está faltando na casa? E tudo isso com um discurso proposital, porque são inúmeras as vendas que eu faço, que os proprietários e construtores ajustam muito a casa ao perfil de compra da família. Então, se algo fosse, Juliano, não está fazendo sentido isso ou aquilo, a gente tem dentro do nosso mercado imobiliário aqui de Lagoa Santa, com os bons construtores, toda essa capacidade de paginação customizada. Aqui ficou um escritório muito aconchegante, então um espaço que aí, a casa são 4 suítes. Esse escritório ele entra como um 5º quarto, extremamente confortável, inclusive para você usá-lo de home office mesmo, porque esse acesso que a gente tem aqui é um acesso lateral de garagem. Então, exemplo, se você vai receber um cliente, você pode fazer com que o seu cliente ele entre, ou numa reunião, seu parceiro, seu sócio, ele entre e venha direto aqui ao escritório. Então, também, novamente, uma marcenaria cuidadosamente selecionada. Aqui tem a preparação para o ar-condicionado, tá bom? Esse o banheiro lateral aqui é o banheiro de apoio, tanto um banheiro social, que no caso é um lavabo, né?
quanto para o home office. Então, se a gente já pensar em algo mais customizado para a demanda familiar, aqui a gente já pode pensar em uma marcenaria, fechando essa lateral, uma marcenaria complementando a parte do que é o painel de televisão, e aqui você faz esse fechamento, gerando essa privacidade. Privacidade para o home office e também privacidade visual, que é algo que tem se utilizado muito. Assim que a gente entra, se a gente recapitula esse movimento da entrada da casa, vamos até virar aqui, Guilherme, como se eu estivesse entrando de novo, você me filmando daqui, para que eles possam enxergar esse movimento, essa dinâmica, a fluidez da arquitetura da casa. Ou seja, a gente vem caminhando e aqui a gente tem dois movimentos, a parte social e a parte íntima da casa. Aqui a gente tem as 4 suítes e propositalmente aqui se abre um corredor que também em marcenaria ele pode ser otimizado. Ele pode ser seccionado do que são os dois ambientes de sala de estar e de cozinha com a parte íntima da casa. Então a gente tem à esquerda uma primeira suíte, à direita as 3 suítes. Vamos para a suíte master, começar de lá para cá. Suíte master com um desenho muito interessante, porque eles tiveram o cuidado de fazer uma antessala ou um cômodo anterior para toda a parte de rouparia, além do closet interno que está lá. Então, nessa entrada daqui, a gente já percebe esse espaço. Também pode ser usado como trocadores, como uma parte de rouparia. Entramos agora aqui já para o quarto, e aqui a gente tem uma paginação de uma cama. Aqui está sendo utilizada a king, mas pode ainda ser expandida, mas nessa paginação já temos os 2 criados, ar-condicionado. Aqui a separação na própria marcenaria entre a parte interna e o closet. Um closet elegantíssimo, com toda a parte de iluminação de LEDs. Já no conceito aberto, que está sendo muito utilizado, penteadeira e banheiro. Que o banheiro, o desenho inicial, a parte do vaso sanitário separada, bancada dupla, e aqui esse grande espaço que eles deixaram. Aqui eles deixaram a preparação de uma banheira. Aqui pode ser, a ideia inicial seria uma banheira vitoriana, uma banheira de imersão. Chuveiro duplo, atendendo então nesses 2 ambientes. Se vocês perceberem, existe toda a parte de instalação de som, preparação da parte de som, as caixas de som. E aqui um ponto também já importante a gente perceber pela valorização dos 2.000 metros quadrados o quanto que a gente ganha nesse recuo lateral. Então, eles já superam aqueles tradicionais 1,5 metro de recuo lateral e a gente percebe aqui praticamente o dobro dessa medida, alcançando ali aos 3 metros. Isso traz privacidade, aconchego para o quarto. Agora vamos na sequência para as outras 2 suítes, tá bom? Essas 2 suítes, elas são idênticas, no entanto, elas são espelhadas. Então, se a gente chegar aqui, a gente vai ter o mesmo padrão da suíte do lado de lá, tá? Onde a gente tem o ambiente do quarto, a parte do closet. Deixei propositalmente apagada a luz para vocês verem a valorização dessa iluminação das prateleiras. Aqui a gente tem um banheiro amplo.
A gente vai para a segunda suíte. A gente vai repetir o raciocínio dessa primeira e eu vou apontar o que eu não apontei ali propositalmente, para as apresentações dos ambientes ficarem diversas, diferenciadas. Então aqui a gente tem, assim, em todos os quartos, persiana automatizada, ar-condicionado. O desenho desse closet aqui, ele é diferente. E da mesma forma, marcenaria também diferente nessa suíte. Totalizamos até então as 3 suítes. Agora a gente vai para a quarta suíte, a única suíte que não tem closet, que é essa da entrada, que também, numa concepção, dependendo do modelo familiar, pode ser transformada no home office. Nesse momento, ela está nesse conceito de suíte, atendendo uma demanda de um quarto, vamos falar, de um convidado, de um quarto ou de algum familiar que esteja morando no momento com vocês, de uma visita. E o interessante é que ela fica desconectada daqueles outros 3 ambientes, ou seja, inclusive então aqui na extensão de um projeto arquitetônico, de um design de interiores, a gente pode pensar aqui na valorização desses 2 ambientes distintos, tá? Agora a gente vem caminhando para a área gourmet, onde a gente vai usufruir do benefício dos 2.000 metros quadrados de lote. Eu tenho insistido com essa ideia nessa valorização, porque tradicionalmente os condomínios de alto padrão aqui de Lagoa Santa, eles vão ter uma paginação média dos lotes de 1.000 metros quadrados para esse modelo de área construída de casas. O Vila Arcádia, como eu disse, ele se destaca por terem esses lotes de 2.000 metros quadrados. Então, vamos enxergar toda essa área gourmet com toda esse potencial de convívio, de festas, de um ambiente acolhedor, dos finais de semana. Então aqui vem toda a parte do usufruto da parte culinária, porque vai ter a churrasqueira, vai ter o forno, vai ter o fogão, ali com geladeira, ali a gente tem uma adega ou uma cervejeira. E a gente percebe o quanto que o ambiente ele fica aconchegante nessa interação com uma televisão, um painel de televisão ali, aqui um espaço aberto, gramado, em que podem ser colocadas cadeiras, mesas, ou até mesmo ser paginado um jardim, uma integração ali em um jardim de pedras, para poder manter essa conexão da parte interna fechada e aqui na parte externa a céu aberto. Quando a gente vem para o cantinho de cá, a gente enxerga melhor a extensão da área. Então, aqui a gente vê todo esse potencial de conexão daquela área com essa parte do gourmet. Aqui na piscina, eles tiveram cuidado de fazer um projeto de 3 ambientes na piscina, ou seja, o ambiente do ofurô, o ambiente da prainha e o ambiente da raia já conectada com a sauna. Então, ali é a sauna já conectada à piscina. A casa é alimentada com energia fotovoltaica, tá? É um ponto importante também de tecnologia da casa. Vamos fazer esse take daqui, porque aqui você vê essa extensão do lote. Então, nesse caso, o morador anterior, ele optou por fazer uma quadra aqui de beach tênis, mas isso aqui você pode ampliar e estender mediante a necessidade e o gosto da família. Então, um ponto interessantíssimo é quando a gente vê o Amendoeiras circundando o condomínio, e esse apontamento ao Amendoeiras é uma validação da nobreza também que a gente tem do Vila Arcádia, e aquela ali é a lagoa, que é comum ao Amendoeiras e ao Vila Arcádia.
essa lagoa se estende e ao longo da parte de baixo ali do condomínio existe como se fosse uma passagem, uma trilha ali de pedestres para que você possa circundar e acessar essa margem da lagoa. Então agora é o momento também que vocês já podem deixar aí nos comentários se essa área de lazer atenderia vocês, se é o que vocês buscam, se vocês se imaginam morando em uma casa com essa dinâmica, se atende às expectativas. E a gente, para finalizar aqui esse tour, a gente vê aqui o espaço de um banheiro que vai atender a demanda da piscina, lavabo. Aqui um outro banheiro. Aqui já é um banheiro completo. E aqui um quarto. Esse quarto, a critério da família. Pode ser utilizado como um quarto de um depósito específico, pode ser utilizado como um quarto de base de apoio para essa dinâmica da casa. E aí, assim, a gente finaliza essa nossa visita e esse nosso tour. Mais uma vez, é uma alegria imensa compartilhar esse tour com vocês, compartilhar a apresentação dessa casa para vocês. Aqui abaixo vão ficar as informações da casa, o meu telefone, e qualquer dúvida ou demanda de alinhamento mais específico sobre o imóvel, sobre o condomínio, sobre a localização, sobre a cidade, eu estou a postos do lado de cá para poder receber vocês e fazer parte dessa história suas. Grande abraço, nos vemos na próxima.